E aí galera, tudo bom? Esse é o primeiro Bioshowa! Cara, que maluquice, muito bom, cara! A gente vai estar aqui para te ajudar hoje a falar um pouquinho sobre evolução. A evolução, cara, é um conceito que traz as mudanças no indivíduo ao longo do tempo. Quando a gente está falando de evolução, a gente está falando onde um indivíduo ele consegue se transformar e consegue principalmente se adaptar ao longo do tempo. Isso é claro que a gente vai ver em outra aula, que a gente vai estar falando sobre as teorias da evolução. Mas é importante a gente falar que existem algumas evidências para essa evolução acontecer. Cara, como é que a gente pode entender que um indivíduo ele é evoluído se a gente não tem com o que provar? Os cientistas conseguiram observar que ao longo do tempo, alguns indivíduos eles têm características em comum. Essas características que eles têm em comum acabam trazendo alguns conceitos pra gente. Um conceito importante que você tem que anotar, e anote aí, hein? É o conceito de homologia e analogia. O conceito de homologia vai estar muito relacionado ao conceito em que eu tenho indivíduos de mesma origem evolutiva, porém as suas estruturas se adaptaram de forma diferente. Quando a gente está falando, por exemplo, desse tipo, a gente vai estar tratando de um mamífero que se adapta em locais diferentes. Isso é muito comum. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma baleia e um ser humano, é claro que os dois têm características completamente distintas. Mas se você for observar lá dentro da sua origem, eles têm as mesmas características, já que pertencem à mesma classe. Um exemplo clássico que a gente tem de homologia é quando a gente vai olhar os ossos do braço desses indivíduos. Os ossos, tanto da baleia quanto do ser humano, são os mesmos. Porém, a adaptação fez com que eles tivessem uma conformação diferente. A gente tem também a analogia. A analogia ela vai estar tratando principalmente de origens diferentes de indivíduos, mas que estão relacionados a uma mesma função. Um muito clássico é a asa do morcego e a asa de um inseto. O morcego é um mamífero e o inseto é um inseto. E aí, os dois têm a mesma função, a asa, porém, a sua origem é diferente. Tá ok? Bruno, mas por que raios você está com essa cabeça de Pikachu aí? Cara, um dos conceitos que a gente tem muito dentro do mundo pop é a evolução e às vezes ele pode estar um pouco distorcido. Mas é claro, a gente vai ter as suas semelhanças. Um dos pontos principais desse grande desenho, desse grande anime que a gente tem, é que ele traz o conceito de evolução, o conceito de transformação e adaptação de um indivíduo ao ambiente. Isso é interessante porque toda vez que a gente vai tratar e vai observar um Pokémon, esse Pokémon ele vai estar se adaptando e mudando. Mas olha, a adaptação e a mudança, ela não é rápida, como acontecem com esses bichinhos. Ela vai ser lenta e progressiva, e vai acontecendo aos milhares, dezenas de milhares e até milhões de anos. Bora lá, vacilão? Passa a página. Anote, toda vez que a gente estiver falando de homologia, a gente vai estar falando de irradiação adaptativa. Um indivíduo comum, um indivíduo ancestral comum, dando origem a vários indivíduos. Quando a gente está falando de analogia, órgãos análogos, ou seres análogos quanto a uma função, a gente vai estar falando de convergência adaptativa, ou seja, indivíduos de origens diferentes tendo uma mesma função. Cara, umas coisas mais interessantes dentro da evolução ou dessas evidências evolutivas é quando a gente fala também do estudo dos fósseis. Cara, os fósseis, eles são a prova cabal de que existe ou existiu tipos de seres antigos, coisa que a gente não vê hoje em dia. Esses estudos dos fósseis, principalmente pelos estudiosos paleontólogos, eles foram os responsáveis por derrubar também
algumas teorias como as da abiogênese. É claro que a gente vai estar falando disso mais tarde, mas é importante que vocês se lembrem que, como em alguns desenhos, a gente tem também essas provas. É importante que você lembre que em sua prova do Enem, essa é uma das questões mais importantes. Como relacionar um tipo de evolução aos seres vivos hoje em dia. Lembre-se, todo ser vivo que está aqui hoje, ele passou por uma série de adaptações. Foram essas adaptações que foram nos transformando, foram fazendo com que os indivíduos sejam hoje o que são. É claro, nenhum indivíduo é mais adaptado do que o outro. Cada um tem a sua adaptação, cada um tem a sua importância. E é por isso que a gente não pode destruir uma espécie. As espécies, elas estão em balanço, elas não podem se perder. Assim como no mundo Pokémon, quando a gente causa um desequilíbrio dentro do ambiente, esse ambiente ele vai fazer com que você tenha uma resposta. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, curta e compartilhe e até mais. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual.